Você já parou para pensar quem descobriu a Europa? A gente cresce ouvindo a pergunta quem descobriu a América e já vem aquela resposta automática na cabeça: Cristóvão Colombo. É o que a escola ensina, o que está nos livros, e se você coloca isso na prova, ganha o ponto. Mas, e se a gente inverter a pergunta? Será que faz sentido perguntar quem descobriu a Europa? E olha que essa pergunta tem respostas bem interessantes, dependendo do ponto de vista que a gente adotar. Para começar, dá para encarar essa questão de várias formas. A primeira é pensar na ocupação humana. Quando foi que os primeiros seres humanos chegaram nesse pedaço de terra que a gente chama de Europa? Segundo pesquisas genéticas e arqueológicas, os primeiros grupos de Homo sapiens saíram da África, passaram pela Península Arábica, se espalharam pelo oeste da Ásia e só depois chegaram à Europa, mais ou menos há 45 mil anos. Ou seja, os primeiros europeus, na real, vieram de uma longa viagem africana. Mas claro, esse tipo de descoberta não é bem o que a gente costuma imaginar quando pensa em descobrir um continente. Afinal, se for assim, Colombo também não teria descoberto a América. Os primeiros humanos das Américas provavelmente chegaram por uma passagem de terra que existia entre a Sibéria e o Alasca, a famosa Ponte de Bering, cerca de 20 mil anos atrás. Eles foram migrando devagarinho, ocupando o continente de norte a sul. Então, nesse sentido mais técnico de quem chegou primeiro, Colombo não descobriu nada, né? Ele só apareceu bem depois. Então, quando a gente pergunta quem descobriu a Europa, essa resposta da ocupação até faz sentido, mas não é o tipo de resposta que o nosso cérebro busca quando pensa em descoberta. O que a gente realmente quer saber é quando um povo desconhecido entrou em contato com outro e, de repente, um mundo novo se abriu para os dois lados. É aí que entra a segunda linha de pensamento, a da descoberta relativa. Imagina o seguinte: os europeus descobriram a América, certo? Mas só em relação ao que eles sabiam antes. Até então, eles não faziam ideia de que esse continente existia. É igual quando você descobre uma padaria nova no seu bairro. Ela já existia, só você que não sabia. Então, se a gente olhar por esse ângulo, faz todo sentido dizer que os europeus descobriram a América. E, ao mesmo tempo, os povos da América descobriram os europeus. O encontro foi mútuo. E sabe o que é mais interessante? No caso da Europa, o mesmo tipo de descoberta aconteceu várias vezes, só que com outros povos. Um exemplo muito curioso disso vem lá do século X, quando um viajante árabe chamado Ibn Fadlan fez uma jornada até o rio Volga, na região que hoje é a Rússia. Lá, ele conheceu um povo que o mundo islâmico ainda não conhecia, os Rus, provavelmente escandinavos vindos da Suécia. Ou seja, ele estava conhecendo os ancestrais dos vikings. Nos relatos que deixou, Ibn Fadlan descreve com espanto o frio intenso, os rios congelados e as paisagens cobertas de neve. Tudo tão diferente de tudo o que ele já tinha visto. E o mais fascinante é que o tom desses relatos é bem parecido com os textos de descobrimento que a gente vê nos livros de história sobre a América. Ele fala, por exemplo, sobre como o frio queimava sua pele como fogo e descreve a rotina daquele povo, seus costumes e rituais. De um lado, ele elogiava a beleza e a força física dos Rus. Dizia que eram altos como palmeiras, loiros e de pele avermelhada. De outro, ficava chocado com o que considerava hábitos estranhos, como a forma de higiene. Todos lavavam o rosto na mesma bacia d'água. Ele até narra, horrorizado, o funeral de um chefe local que envolvia um barco, fogo, rituais violentos e até sacrifícios humanos. Uma mistura de fascínio e repulsa, bem o tipo de sentimento de quem está descobrindo um novo mundo. Então, nesse sentido, dá para dizer que Ibn Fadlan e sua comitiva descobriram parte da Europa. Eles não sabiam o que existia ali antes e, de repente, se depararam com um povo completamente diferente.
Claro, não foi uma descoberta no sentido de conquistar território ou fundar cidades. Foi uma descoberta cultural, uma troca de olhares. Mas ainda assim, é um exemplo claro de que a Europa também foi descoberta diversas vezes, por diferentes povos vindos de fora. Ibn Fadlan não foi o único. Séculos depois, outros povos da Ásia também chegaram até partes da Europa. Os mongóis, por exemplo, avançaram a partir das estepes da Ásia Central e acabaram entrando no continente europeu durante o século XI, trazendo susto, destruição e também muito aprendizado. E mesmo dentro da própria Europa, esse tipo de descoberta acontecia. Romanos conhecendo a Gália, germânicos conhecendo o Império Romano e por aí vai. Em cada encontro, um grupo descobria o outro, e cada lado achava o outro tão exótico quanto nós imaginaríamos hoje ao conhecer um planeta novo. Mas tem um ponto importante aí. Se a gente pensar bem, essas descobertas todas foram parciais, limitadas. Ibn Fadlan não descobriu a Europa como um todo, assim como Colombo também não descobriu a América inteira. Nenhum dos dois fazia ideia da real dimensão desses lugares. Colombo, por exemplo, jamais imaginou o Alasca, a Groenlândia ou o Brasil. Ele só conheceu um pedacinho do Caribe e acreditou que tinha chegado na Ásia. Então, mesmo dentro dessa ideia de descoberta relativa, é tudo uma questão de perspectiva. E quando a gente aplica esse mesmo raciocínio à Europa, a coisa fica ainda mais curiosa. Porque, no fundo, a Europa nem sempre existiu como um continente separado. Essa divisão é uma invenção, uma forma que os seres humanos criaram para tentar organizar o mapa do mundo. Se a gente olhar de cima, não dá para ver onde termina a Europa e começa a Ásia. A linha que separa as duas é completamente imaginária, traçada com régua por alguém que achou conveniente fazer essa distinção. E aí surge outra pergunta. Quem foi que decidiu que a Europa seria um continente? Quem teve essa ideia? A resposta está lá atrás, na Grécia Antiga. Foram os gregos que primeiro imaginaram a Europa como algo separado do resto do mundo. Para eles, o mundo conhecido era dividido em 3 grandes partes: Europa, Ásia e Líbia, que era o nome que davam à África. Essa divisão não era baseada em geografia física, mas sim em mitologia e cultura. Na lenda, Europa era o nome de uma princesa fenícia raptada por Zeus, que a levou para o oeste do mar Egeu. A partir daí, o nome Europa começou a simbolizar o lado ocidental do mundo, o lugar onde o sol se punha, o oposto do Oriente Misterioso. Então, desde o começo, a Europa nasceu de uma história contada, não de um território descoberto. Ela foi uma ideia antes de ser um continente. E essa ideia foi sendo moldada por séculos de guerras, trocas culturais e disputas religiosas. O curioso é que durante muito tempo, os próprios europeus não se enxergavam como europeus. Um camponês francês, um comerciante veneziano e um guerreiro viking jamais diriam que eram da Europa. Eles diriam que eram da cristandade, do Império Romano, do Reino de França, mas não de um continente. Europa era só um nome bonito nos mapas dos estudiosos. Só depois das grandes navegações, quando os europeus começaram a explorar o resto do mundo, é que o termo Europa ganhou um novo peso. Era como se eles tivessem encontrado um espelho. Ao ver povos, línguas e religiões tão diferentes, começaram a se perceber como um grupo unido, os descobridores, os civilizados, os que levavam a luz. Ironicamente, foi só quando eles saíram da Europa que descobriram o que Europa realmente significava. E a ideia pegou, servindo como uma identidade coletiva que justificava tanto o orgulho quanto a conquista. Mas o mais interessante é pensar no paradoxo. A Europa, que se vê como o berço das descobertas, também foi um continente descoberto, tanto por viajantes de fora quanto por ela mesma, aos poucos.
Quando Ibn Fadlan escreveu sobre os Rus, ele estava, sem saber, registrando um pedaço dessa descoberta. Quando os árabes traduziam textos gregos e os devolviam à Europa medieval, estavam redescobrindo o próprio pensamento europeu. E quando os renascentistas olharam para os antigos gregos e romanos, estavam redescobrindo a si mesmos. Isso mostra que a palavra descoberta é mais simbólica do que parece. Ela fala sobre olhar com curiosidade, sobre encontrar algo que sempre esteve ali, mas que a gente nunca tinha percebido dessa forma. E, de certa forma, é isso que torna essa pergunta tão provocante. A Europa foi descoberta? Sim, várias vezes. Por outros povos, por seus próprios habitantes e até por suas ideias. Cada época trouxe uma nova descoberta, e nenhuma delas foi definitiva. No fim das contas, o que chamamos de descoberta talvez seja apenas o momento em que alguém decide prestar atenção. Seja um árabe escrevendo sobre um povo distante, seja um navegador cruzando o oceano ou um historiador repensando o passado, todos eles estão, de algum modo, descobrindo o mundo de novo. E é curioso pensar que essa história de descobrir é algo que nunca parou. Séculos depois das grandes navegações, a Europa continuou se reinventando. Nas revoluções científicas, nas guerras, na arte, na tecnologia. Cada geração europeia teve que descobrir de novo o que significava ser europeia. Depois da Idade Média, veio o Renascimento, depois a Revolução Industrial, depois duas guerras que mudaram completamente a maneira como o continente se via. Em cada uma dessas fases, a Europa deixou de ser uma certeza e virou uma pergunta. Hoje, essa pergunta ainda está viva. O que é a Europa, afinal? Um continente, uma cultura, um ideal, uma lembrança? A União Europeia tenta dar uma resposta moderna, unindo países sob uma mesma bandeira e uma mesma moeda. Mas basta olhar mais de perto para ver que as diferenças continuam enormes. De língua, de história, de jeito de viver. A descoberta da Europa, no fundo, ainda está acontecendo, só que agora dentro dela mesma. Talvez o que torne essa história tão fascinante é o fato de que a Europa nunca foi uma coisa só. Ela é feita de pedaços, de contrastes, de fronteiras que se movem. É um mosaico onde cada povo tem sua própria versão do que é o centro e do que é a periferia. E, de certa forma, é exatamente isso que a mantém viva. A ideia de que ela nunca está completa, que sempre há algo novo a se entender sobre si mesma. Então, se um dia alguém perguntar quem descobriu a Europa, talvez a melhor resposta seja ninguém e todo mundo. Porque não existe um único momento em que ela foi revelada ao mundo. Cada olhar estrangeiro, cada viagem, cada guerra e cada renascimento foi uma nova revelação. E, ironicamente, foi justamente por tentar descobrir o mundo que a Europa acabou se descobrindo. No fim, a pergunta que sobra é outra. Será que algum continente está realmente descoberto? Ou será que o mundo inteiro ainda está se descobrindo um olhar curioso de cada vez? Talvez seja isso que Ibn Fadlan, Colombo e tantos outros tenham em comum, o espanto diante do desconhecido. E enquanto existir esse espanto, as descobertas nunca vão acabar.